Teremos nesta sexta-feira na Vila Belmiro, às 20 horas e 30 minutos, o jogão de bola entre Santos e Corinthians pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Quem será que vence esse duelo? Nós vamos trazer aqui para vocês as prováveis escalações das duas equipes e, claro, a nossa análise. Você pediu aí o pré-jogo, então toma lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, o pré-jogo aí que vai acontecer nessa sexta-feira entre as Sereias da Vila e as Brabas do Timão. Um duelo muito importante pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de 2024. Mas antes peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, meus amigos, minhas amigas, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe essa moral aí, ajuda a gente a bater a nossa meta e, consequentemente, você vai dar mais visibilidade ao futebol feminino brasileiro. Pois bem, gente, vai acontecer aí nessa sexta-feira pela quinta rodada o jogo entre Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro às 8h30 da noite. Nós vamos trazer para vocês aqui uma provável escalação e vamos dar aí a nossa análise, a nossa opinião, como é que pode ser esse jogo, tá certo? Pois bem, olha só, o Santos chega para essa partida, olha só, gente, o histórico do Santos aqui no Campeonato Brasileiro. O Santos chega nessa partida com uma vitória, um empate e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Já do outro lado, o Corinthians vem com uma série de 5 vitórias no campeonato. São a única equipe com 100% de aproveitamento. As Brabas do Timão vem forte para esse jogo. E olha só, se a gente for pegar um histórico das duas equipes, a primeira partida entre Corinthians e o Santos no futebol feminino aconteceu em 13 de agosto de 2016, há 8 anos. De lá para cá, há 27 duelos entre as equipes, com 15 vitórias para o Corinthians, 6 empates e 6 vitórias para o Santos. Pois bem, gente, olha só, o último confronto entre Corinthians e Santos aconteceu em 2 de setembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro Feminino de 2023. Na ocasião, as Brabas venceram por 2-0 com gols de Duda Sampaio e Fernanda fazendo valer a lei do ex. O duelo aconteceu no estádio Alfredo Schuring, em São Paulo. Vocês sabem que o Alfredo Schuring é o Fazendinha. Tá certo, gente? Agora vai um recado aí para a torcida do Santos. Todos sabem que é torcida única. Teve início nessa terça-feira, dia 9, a partir das 16 horas, a venda de ingressos para sócios e não sócios, tá? A entrada será pelos portões 1 e 2, a partir das 19 horas. Como mais uma vez eu falei, salientei, a partida é de torcida única. Infelizmente, sou contra isso, principalmente no futebol feminino, onde as torcidas são bem próximas, né? Pois bem, gente, tá aí um pouco do histórico. E agora, como é que vai ser esse jogo? Nós sabemos que o Santos aí agora recontratou, né, o Cleiton Lima como novo técnico do Santos, certo? E o Corinthians vem aí numa sequência de 5 jogos sem perder, 5 jogos 100% de aproveitamentos, e teve aí jogadoras convocadas para a seleção brasileira. Então, 2 times em posições diferentes na tabelas e histórico também diferente. Pois bem, nós sabemos, né, que o Santos precisa muito dessa vitória. O Santos perder na Vila Belmiro diante da sua torcida
será muito chato, porque o Santos precisa pontuar, né? Nós sabemos que a situação do Santos não é boa, certo? Então o Santos precisa ir para cima das brabas do Timão, mas nós sabemos que é uma tarefa difícil, complicada, Parcerias da Vila, certo? Mesmo com Cleiton Lima, que já tá aí comandando a equipe já praticamente uma semana, mas a partir desse primeiro jogo que nós vamos ver a mudança de perfil do jogo do time das Sereias da Vila, né? Aí nós vamos ter uma ideia se melhorou, se vai continuar o mesmo. Eu, na minha opinião, por enquanto, vai ser difícil o Cleiton Lima, né? Principalmente porque o que roda é a situação, né? Muitas críticas o Santos ter recontratado o Cleiton Lima, e não é fácil você mudar uma equipe da noite para o dia, né? Então eu acho que o Santos precisaria contratar mais algumas jogadoras, principalmente no meio de campo, para reforçar a sua equipe. Pois bem, eu vou passar para vocês aqui mais ou menos o que eu acho, uma provável escalação das duas equipes, né? E vou passar para vocês primeiro aqui o time da casa, que é o Santos, né? Uma provável escalação, lembrando que essa escalação que eu vou passar para vocês, o Santos entrou em campo desse jeito na derrota contra o América Mineiro por 2-1, né? Naquele gol lá que muita gente criticou que não foi gol. Pois bem, olha só, vamos colocar aqui uma provável escalação do Santos para enfrentar as brabas do Timão. Pois bem, a goleira a Cara Hipólito, né? Eu acho que não tem outra goleira no momento no Santos. O Santos perdeu até as suas goleiras reservas. Pois bem, aí na lateral nós temos a Lívia, né? A Lívia é jogadora jovem, mas eu acredito, gente, né? Eu acredito que o Cleiton Lima deve mudar essa lateral. Ele deve vir com a equatoriana Chacopa, né? Então, mas eu tô passando para vocês aqui, fazendo ideia como o Santos entrou em campo contra o América Mineiro, tá bom? E aí a dupla de zaga, nós vamos ter a Reina e a Janaína, tá certo? Cleiton Lima pode entrar com essa dupla de zaga. E na lateral esquerda, a Dani, tá certo? E aí no meio, né, nesse 4-3-3, é um esquema parecido com o do Corinthians. Olha só, nós vamos ter a Suzane, a Navarrez, né, e a Maria Alves, tá bom? E no ataque a Taizinha, Carol e Kathleen. Nessa derrota contra o América Mineiro, a Taizinha jogou nessa posição, o que eu acho totalmente um desperdício, né? Taizinha, ela deve jogar mais como meia central. O que eu poderia fazer aqui, por exemplo, é colocar a Taizinha no lugar da Suzane ou fazer com que as duas revezem essa posição aqui, certo? E aí no ataque, a melhor opção, por enquanto, para as Sereias da Vila seria a Carol Baiana e a Kathleen. A Kathleen sempre oportunista, certo? A Navarrez também, ela pode fazer a troca aqui com a Maria Alves, que ao mesmo tempo a Maria Alves às vezes entra como atacante central aqui no lugar da Carol. Vi fazendo isso no jogo contra o América, certo? Apesar do Santos não ter dado sorte naquele jogo, certo? Então o que o Santos precisa é melhorar muito esse meio de campo, inclusive também a dupla de zaga. Gente, eu acho que precisaria a Reina, eu acho ela muito melhor como lateral ou como ala do que na zaga. Mas tá aí, é o que o Santos tem no momento e o Santos precisa da vitória. Você concorda comigo aí nessa provável escalação? Eu não tô colocando a escalação, gente, que eu gostaria de colocar. E eu só tô colocando uma provável escalação que o Cleiton Lima pode tirar em base o último jogo do Santos, certo? Com certeza ele vai fazer as suas mudanças, né? E aí a gente vai ver se o time realmente vai melhorar ou não. Pois bem, galera, tá aí a provável escalação das Sereias da Vila e as brabas do Timão. Como é que o Lucas Piscinato pode entrar com esse time? Lembrando que o Corinthians cedeu aí 5 a 6 atletas para a seleção brasileira disputar She Believes. Elas retornam agora, mas eu acredito que o Lucas Piscinato
deve preservar algumas dessas jogadoras que estavam na seleção brasileira. Eu acredito, né? Porque primeiro que elas precisam de uma folga, se eu não me engano, é 1 ou 2 dias que elas precisam de folga por causa da viagem, etc, né? Então, eu acho que ele deve preservar algumas atletas. Mas pensando no clássico, pode ser que não. Pode ser que ele entra com seu time, o Corinthians possivelmente mais forte, certo? Mas pensando que ele pode preservar, eu tô trazendo aqui essa provável escalação do time das Brabas do Timão para jogar contra as Sereias da Vila na Vila Belmiro. Vê se você concorda aí, gente. Bem, a goleira não tem discussão, né? O Lucas Piscinato não vai mexer, a Kemily. Eu ficaria muito feliz se eu chegar a ver a Nicole aí entrar como titular. Eu acho que seria uma boa opção nesse jogo, hein? Seria uma boa opção a Nicole, mas ele vai preferir a Kemily. A dupla de zaga, a Tassiane, apesar de ter jogado todos os jogos da seleção na She Believes, todos os jogos, 2 jogos, né? Ela possivelmente pode ser escalada aí como a titular ao lado da Marisa, certo? A monstrinha Marisa, que vem jogando muito bem nessa temporada. Agora, pode ser que de repente ele coloque aí a Dani Arias no lugar da Tassiane, porque ela tá chegando de seleção. Podemos ver aí uma dupla de zaga com a Dani Arias e a monstrinha Marisa. É uma possibilidade, certo? Já que a Tassiane tá chegando de seleção. E na lateral direita nós temos a Belinha, certo? Muita gente prefere a Letícia Monteiro, mas eu acredito que a Belinha ainda é a titular, né, nessa posição. Pode ser que ele reveze aí com a Letícia, mas eu acredito que ele vai entrar com a Belinha mesmo. E do outro lado, não tem como não deixar de colocar a Yasmin, certo? Se ele de repente for pensar que a Yasmin chegando de seleção, né? Ela não jogou o último jogo, entrou nos momentos finais. Pode ser que ele entre aí com a Paulinha no lugar da Yasmin. Vocês acham que tem essa possibilidade, pessoal, da Paulinha entrar no lugar da Yasmin? Eu acho que o Corinthians perde muito se a Yasmin não entrar aí na lateral. A minha opinião, do Franco aqui. Aí no 4-3-3 nós vamos ter no meio a Duda Sampaio, também chegando de seleção, não jogou o último jogo, pode estar mais descansada, né? Então eu acredito que a Duda Sampaio não perde essa posição, né? A não ser que ele venha querer também preservar a Duda, mas é clássico, hein, gente? Aí vamos ter a Ju Ferreira no meio de campo, né? Descansada, não jogou, não foi para a seleção. E a Vitória Yaya, que também foi para a seleção, mas não jogou a última partida. Eu acredito que ele deve optar aí pela Vitória Yaya. Não sei como é que tá a Zanotti, não sei se ela já tá recuperada, se não está recuperada. Se você sabe alguma coisa, coloca aí nos comentários. Porque se ela tiver recuperada, é capaz da Zanotti entrar aí no lugar da Yaya, principalmente pela Yaya tá vindo de seleção. Então há uma grande possibilidade, se a Zanotti estiver bem fisicamente, ter melhorado a lesão, a Zanotti entrar aí no lugar da Yaya. Isso é o que eu acho, é o que eu prevejo. Eu não sei o que é o que pode acontecer, certo? E aí no ataque é onde está alguma mudança. Ele vai aí com a Eudmila, né? Sendo que a Gabi Portillo também vem de seleção. Pode ser que ele já entre com a Portillo. Eu adoraria que ele entrasse com a Portillo já como titular, certo? Aí vai depender como é que a Portillo tá, como é que ela tá se sentindo. Mas se por acaso a Portillo não puder jogar e ele resolver preservar a Portillo, então a Eudmila seria a provável escalação aí no lugar da Portillo, certo? No meio a Milene também descansada, não tenho o que dizer. E a Vicky Albuquerque, né? Que pode também jogar tranquilo aí, que tá descansado. E a Milene fazer aí, sei lá, no segundo tempo, colocar a Jennifer, né? Ultimamente a Jennifer tá até melhor do que a Milene, certo? Mas também pela Jennifer tá vindo de seleção brasileira, eu acredito que a Milene pode ser a titular nessa equipe das Brabas do Timão para esse jogo contra a Sereias da Vila. O que é que vocês acham, meu amigo? Vocês acham
que essa escalação pode ser mudada. O Lucas Piscinato vai entrar com o time considerado titularíssimo, ou seja, o time mais forte do Corinthians aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Por ser clássico, eu acredito que ele vai perguntar às meninas como é que vocês estão bem fisicamente, tá tudo bem. Se as meninas resolverem entrar aí, é capaz dele entrar com o melhor que ele tem para esse jogo contra a Sereia da Vila. Mas eu acredito que ele deve preservar algumas jogadoras, né? Apesar de ser um clássico e fora de casa. Então, tá aí então a minha opinião sobre esse jogo, certo? Eu acho que o Santos não pode perder, tem que ir para cima, independente se vai perder de 1 ou 2. O Santos não pode deixar barato, porque precisa melhorar na posição da tabela, certo? E o Corinthians vai tranquilo. Corinthians 5 vitórias, né? Com 4 pontos à frente aí do segundo colocado, com 4 pontos à frente do segundo colocado, que é o São Paulo, com 8 pontos. Então o Corinthians está tranquilo. Então eu acho, na minha opinião, gente, muito difícil a Sereias da Vila conseguir vencer esse jogo pela situação atual. Cleiton Lima chegando, pode arrumar o time, mas essas coisas não mudam da noite para o dia, certo? Principalmente se o Corinthians entrar com um time considerado titular, aquelas jogadoras que nós sabemos, né? Eu e vocês, torcedores, sabemos que são as titulares absolutas do time das Brabas. Então eu acho muito difícil o Santos ganhar essa partida. Mas tem que ir pra cima, não tem o que fazer. Senão, porque seria uma derrota e vai cair mais e mais na tabela, certo? Enquanto, como eu já falei, o Corinthians vem tranquilo. Olha só como é que está. O Corinthians está em primeiro com 12, o São Paulo em segundo com 8, Bragantino também em segundo com 8, Ferroviária em quarto com 8, Cruzeiro está em quinto com 7, o América Mineiro está em sexto com 7, o Palmeiras está em sétimo também com 7 pontos e o Grêmio está na 8ª posição com 6 pontos. Então tá aí, o Santos está na 12ª posição com 4 pontos e pode ser ultrapassado aí pelo Flamengo, tá? E até mesmo pelo Internacional, se caso haver uma derrota. Tá certo, pessoal? Tá aí então o nosso pré-jogo de Santos e Corinthians, Sereias da Vila contra as Brabas do Timão, que vai acontecer nessa sexta-feira às 8h30 da noite na Vila Belmiro, tá certo? Próximo pré-jogo aí nós vamos falar de São Paulo e Botafogo. Fiquem ligados. E nós vamos fazer o pós-jogo sábado de manhã desse jogão de Santos e Corinthians. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma maravilhosa semana e que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Tchau.